6, do versículo de número 1 até o versículo de número 7. Assim, meus irmãos, diz a palavra do Senhor: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, o prosélito de Antioquia. Apresentaram-no perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Oremos mais uma vez. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que pode ser lida neste culto de forma livre, onde podemos ouvir a tua voz, onde podemos entender e saber a tua vontade para as nossas vidas. Pedimos a Deus que o Senhor continue nos ensinando, continue fazendo com que a tua igreja se mantenha fiel à tua palavra, à tua vontade. Senhor Pai, que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tem uma frase que supostamente é atribuída a São Francisco de Assis, que diz o seguinte, pregue a palavra, se possível, pregue, se possível, use palavras. É como que mostrando e dizendo que é possível que a pregação do Evangelho, ela seja vista não apenas por uma pessoa falando, mas ela será vista majoritariamente através da ação de alguém ou por aquilo que alguém está testemunhando em sua vida. Talvez muitas pessoas com esse pensamento que é parcialmente verdade, de fato o crente precisa de alguma forma testemunhar e dizer a respeito do Evangelho com a prática da sua vida. Se a sua palavra ela está em contradição com aquilo que você faz, logicamente aquilo que você faz será prejudicado, aquilo que você fala será prejudicado pelas suas ações. Mas a verdade da palavra do Senhor é que existe a primazia da pregação da palavra sobre o meio pelo qual Deus escolheu que a sua igreja proclamasse o Evangelho. Deus escolheu que através de palavras ele então falasse ao seu povo. Se a gente então voltar lá no Antigo Testamento, Deus escolhe profetas, Deus escolhe também, e Deus usa escribas, sacerdotes no templo. Deus faz com que esses homens sejam homens que tragam a palavra de Deus. Então se levantam e falam e ensinam a respeito da vontade de Deus. Deus também fez com que, através dos reis, houvesse também ensino. O rei também era uma forma de Deus usar e ensinar ao povo. Talvez o melhor exemplo disso é Davi, que também era aquele que com seus salmos, com a maneira como ele ensinava o povo, era aquele que trazia pela palavra o pastoreio do seu povo. Nós vemos especialmente então agora no Novo Testamento como há uma ordem de proclamação. Vão por todo mundo, ensinem, falem a respeito de Cristo Jesus. A gente viu que lá no começo do livro de Atos se fala a respeito de testemunhas. Atos 1:8, Deus fala que derramará do seu Santo Espírito sobre a igreja, e a igreja então poderá ser testemunha pelo poder do Espírito Santo a falar
a respeito de Cristo Jesus. Então, uma testemunha que se colocava em pé diante do tribunal e dizia, proclamava, falava a respeito daquilo que precisava ser dito. Então, majoritariamente, e especialmente agora nós vemos aqui no livro de Atos, Deus está capacitando a sua igreja para que se testemunhe, para que se fale a respeito da vida, a respeito daquilo que Jesus Cristo fez. E nós vemos aqui como que falar de Jesus custou caro para os apóstolos. A gente vê então, já desde o capítulo 2, o capítulo 3 e depois aqui no capítulo 5, os apóstolos foram presos por causa do testemunho, porque eles se colocaram no templo e falaram a respeito de Jesus. E os sacerdotes então ameaçaram, dizendo: não ensinem mais, não falem mais a respeito de Jesus. Interessante então, quando nós olhamos e vemos a resposta desses homens aqui diante do tribunal, eles diziam: como nós então cessaremos, como nós deixaremos de falar a respeito da palavra da vida? Como nós então vamos fechar as nossas bocas? Como nós não falaremos a respeito daquilo que nós vimos e ouvimos? Mas, de fato, talvez, na expansão da igreja, possa aparecer outras situações que façam com que a igreja, elas venham parar de pregar o evangelho, parar de falar, talvez por coisas que sejam aparentemente mais importantes e mais centrais. E é isso que esse texto aqui, do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, está dizendo. Surgiu uma necessidade na igreja. A igreja está crescendo muito, a igreja tem aí por volta de 5.000 homens convertidos, se você multiplicar isso pela família deles, e lembrando que as famílias dos judeus não eram famílias pequenas, então certamente aí por cima havia cerca de 20.000 pessoas que faziam parte dessa igreja em Jerusalém. Então essa igreja grande, que se expande, precisa ser uma igreja que ela então, ao mesmo tempo, resolve os seus problemas, resolve as suas dificuldades e não permite com que aquilo que é central na igreja, a pregação da palavra, o testemunho da palavra, seja negligenciado, colocado de lado. E talvez, como nós vemos aqui, algumas coisas aparentemente possam ser motivo de que a igreja deixe de falar e centralizar a palavra do Senhor. Esse problema então surge aqui a partir de uma necessidade, e a partir dessa necessidade é instituído na igreja aqueles que são conhecidos futuramente como os diáconos da igreja. E esse ministério diaconal, ele contribui para que a igreja continue expandindo na pregação da palavra, sem fazer com que o testemunho prático da palavra seja negligenciado e não venha a ser também evidenciado. Como que eles então, os diáconos, o ministério que atende às necessidades da igreja, contribuem para a expansão e a centralidade da palavra no meio da igreja? Nós vemos aqui que o texto nos diz que o ministério de atender às necessidades da igreja é um meio pelo qual a igreja é beneficiada para que a palavra seja expandida e continue sendo central na igreja. Qual é a necessidade que nós temos aqui? No versículo 1, diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Aqui a necessidade da igreja foi proposta pelo crescimento da igreja. Então havia muitos discípulos, muita gente se associou à igreja, mas então houve um murmúrio dentro daquela igreja. E quem estava murmurando, o texto nos diz que eram os helenistas contra os hebreus. Quem eram os helenistas? Eram judeus, filhos de judeus, que haviam morado fora de Israel, haviam nascido fora de Israel, e a língua deles não era mais a língua hebraica. E provavelmente então a língua deles era a língua grega ou alguma outra língua que não era o hebraico. Então os hebreus, que eram judeus, que falavam hebraico e que falavam a língua dos judeus, e eles então se separavam em grupos. Então você poderia, por exemplo, chegar em Jerusalém
e encontrar uma sinagoga para o judeu que havia nascido em Jerusalém, que havia nascido em Judá, que se falava então a língua do povo, e liam a palavra do Senhor em hebraico, e as explicações eram dadas na língua do povo. Mas o judeu que havia nascido fora de Jerusalém, fora de Judá, que não falava mais essa língua, e até mesmo a sua Bíblia, a Bíblia do Antigo Testamento, era uma Bíblia traduzida para o grego, a Septuaginta. Então eles iam, e o escriba, ou mestre da sinagoga, lia a palavra de Deus em grego, e aí também trazia a explicação em grego para esse povo. Só que agora, muitos desses judeus helenistas se converteram a Cristo Jesus. Lembram lá em Atos 2, quando eles estão em Jerusalém celebrando a festa do Pentecostes, havia gente de todos os lugares, e Deus falou na língua de cada um deles. Provavelmente então esses que permaneceram, que não eram judeus, que haviam nascido em Judá, que eram chamados helenistas, também tinham dentro da igreja cristã que estava se formando o seu grupo, aqueles então que eles se comunicavam na mesma língua, testemunhavam a respeito de Cristo Jesus na mesma língua, e não era a língua dos judeus. E agora nós temos uma dificuldade aqui. Não era apenas uma separação de língua. Você é um judeu helenista, você é um hebreu. Mas havia uma separação que era também uma separação de atender à necessidade. Imagine só que aqui o texto deixa bem explícito que essas mulheres viúvas eram esquecidas na distribuição diária. Como que alguém que era responsável por juntar aquilo que era trazido à igreja aos pés dos apóstolos para que se distribuísse à medida que alguém tinha necessidade, eles se esqueciam das viúvas dos helenistas. De repente, não, esquecemos, a gente deu prioridade às viúvas dos hebreus, e se esquecia então de levar o alimento para essas viúvas. E aqui nós precisamos entender como que isso era realmente importante. Era uma necessidade. As mulheres daquele tempo, se elas não tinham filhos que elas pudessem cuidar na sua viuvez, elas passavam necessidades. Então não era simplesmente uma questão, é viúva, então trabalhe, vá conquistar o seu dinheiro. Isso não era comum, não era prática. Então, se ela não tinha filhos, se ela não tinha possibilidade de outros parentes sustentá-las, elas de fato passavam fome e de fato passavam necessidades. Os irmãos aqui vão lembrar como que isso daqui não pode ser aceito no meio do povo de Deus. Lembram que lá em Atos 2, no versículo 42, e depois nós vimos também no capítulo 5 dizer, não havia necessitados entre eles. Como então que essas mulheres, por serem helenistas, por não terem nascido em Judá, elas simplesmente fossem esquecidas da distribuição do pão, da distribuição do alimento, porque não faziam parte daquele grupo judeu majoritário. Certamente esse era um grave problema que testemunharia que mancharia o testemunho prático daquela igreja. Então, eles murmuram, trazem aqui diante dos apóstolos esse problema. E a gente então tem aqui um problema real, uma dificuldade que poderia manchar a igreja, e esse problema então é trazido, essa necessidade é trazida aos pés dos apóstolos. E a resposta dos apóstolos nos aponta justamente aquilo que é central na existência da igreja. Versículo 2 diz, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Talvez a nossa expectativa fosse de que imediatamente os apóstolos disseram, não, nós vamos fazer isso, nós vamos atender às necessidades das helenistas. Mas eles trazem aqui como uma resposta sábia e colocando a igreja, apesar das dificuldades, apesar das necessidades, apesar do problema real que existia na igreja, de pessoas estarem passando algum tipo de necessidade, eles trazem à tona dizendo, nós não podemos então abandonar a palavra de Deus para servir às mesas. O que eles estão fazendo é simplesmente dizendo,
A centralidade para o qual Deus chamou os apóstolos, pregadores da palavra, testemunhas oculares de Cristo Jesus, é para que eles falem a palavra de Deus, testemunhem e falem e preguem e ensinem aquilo que de fato é essencial e necessário na vida da igreja. Interessante a maneira como Lucas registra esse acontecimento. Ele diz aqui, não é razoável. Ou seja, ele diz, não faz sentido, não é lógico, não é compreensível que seja assim. Talvez aos olhos daqueles que estão apresentando a necessidade, falar dessa maneira não parecesse razoável. Alguém trazer um problema para você e então você dá uma resposta diferente. Mas aos olhos dos apóstolos dizem, a razão, o que é lógico, o que é sensato e o que deve ser feito é que haja centralidade na mesa e isso não pode ser substituído pelo servir às mesas. Mas esses homens, cheios da sabedoria do Senhor, eles não negligenciam essas necessidades. Percebam aqui o versículo de número 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Nós vemos aqui eles, com sabedoria de Deus, então dizer o que deveria ser feito. É claro, o problema existe, então vocês farão com que dentre vocês sejam escolhidos homens para que eles venham atender essa necessidade específica. E eles vão dar aqui como deve ser a escolha desses homens. Então, esses homens, que são 7, e talvez o número deles seja simplesmente uma referência à maneira como os judeus administravam as sociedades. Havia ali um pequeno conselho de homens sábios, que eram 7 homens, que dirigiam essas cidades pequenas e nessas pequenas decisões dessa cidade. Então, aqui esse conselho de homens se dedicariam ao serviço da necessidade real da igreja. Para quê? No versículo 4, então, nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Nós vemos então aqui eles dizendo que a necessidade seria atendida, mas aquilo que era o ministério dos apóstolos, ministérios dos homens escolhidos por Cristo Jesus, continuaria sendo a pregação e a oração a oração e o ministério da pregação da palavra. Então eles atendem a necessidade e ao mesmo tempo então eles dizem qual era o papel principal daqueles homens na igreja. O que nós vemos aqui, que de fato as necessidades serão atendidas. Existem necessidades físicas da igreja que elas precisam ser atendidas. E precisam então ser colocados homens especialmente para essa tarefa. E percebam aqui que essa tarefa que está sendo colocada aqui é igualmente uma tarefa piedosa. Lembra que Tiago, o irmão de Jesus, lá na sua epístola, diz que a verdadeira religião é a religião, então, que se preocupa com o órfão e com a viúva. De fato, não viver aquilo que se prega é uma maneira de manchar a verdadeira religião. Então, uma igreja que anuncia Cristo, mas não pratica aquilo que está ensinando, ela está maculando a religião verdadeira. Mas então, esses homens igualmente se colocam diante de Deus, diante da igreja, e praticam aquilo que é piedoso diante do Senhor. De fato, Deus se agrada disso. Mas para quê? Para que haja então, de fato, a dedicação da igreja, para que haja centralidade do ensino da palavra do Senhor. Percebam, meus irmãos, como que a existência de necessidade na igreja, ela não pode então fazer com que pastores e ministros da palavra se desviem da pregação da palavra para fazer outras coisas. E talvez uma característica muito forte das igrejas reformadas seja justamente a manutenção de homens que se dedicam à pregação da palavra. Antigamente, até o século XIX, século XX, era muito comum se encontrar, depois dos nomes dos pastores, a sigla VDM, que era
a sigla em referência do verbo Domini Minister, que significava aquele que é ministro da palavra, aquele então que se dedicava estritamente a servir a palavra do Senhor. Os diáconos então que são colocados aqui, eles são homens agora que contribuem com a pregação da palavra, não eles mesmos pregando a palavra, mas eles estão fazendo com que pela sua ação, pelo praticar, pelo atender às necessidades, eles liberem os ministros da palavra para que eles se dediquem a isso. Por isso, dentro da igreja que se propõe a fazer aquilo que a palavra do Senhor diz, é ao mesmo tempo dizer, nós honramos a pregação da palavra, nós honramos e fazemos com que ela seja central na igreja, mas ao mesmo tempo nós colocamos homens que se dediquem a cuidar das necessidades físicas, para que aqueles que se dedicam à pregação da palavra não tenham que deixar a pregação para atender às necessidades físicas da igreja. Por isso, tanto diáconos da igreja quanto pastores da igreja, eles têm o mesmo objetivo, que a palavra do Senhor seja central na igreja. Por isso, os irmãos da igreja precisam sempre prestar atenção. Será que de repente o pastor que está pregando a palavra está realmente se dedicando a orar, a estudar a palavra do Senhor e servir isso à igreja? Ou ele tem de repente dividido a energia dele, o tempo dele com coisas que poderiam ser feitas por outras pessoas? Isso a igreja precisa então sempre ter em mente. Por isso, quando você de repente recebeu uma mensagem de pedido de ajuda, o pastor às vezes de vez em quando manda aí em uma lista de transmissão, meus irmãos, eu estou precisando de ajuda, pense e leia sobre essa mensagem com devoção ao Senhor. Será que de repente se eu não ajudar, se eu não servir nisso que está sendo colocado como uma necessidade da igreja, eu não estarei prejudicando a igreja para que então aquele pastor deixe de fazer aquilo que é tarefa dele para cumprir essa necessidade física da igreja? De repente, horas que poderiam ser dedicadas ao estudo da palavra, ela sendo dedicada a outras coisas. A igreja é prejudicada. A igreja, de certa forma, quando se põe a pressionar o pastor para que faça outras coisas, ela está levando então a igreja a ser prejudicada na pregação da palavra. Mas por outro lado, o texto também nos diz como que existe uma piedade nesses homens diáconos, nesses servos da igreja, que se dispõem a servir a igreja. O que eles fazem não é menos importante. Algumas igrejas às vezes veem o diaconato, ou aqueles que servem a igreja, como sendo algo inferior. E alguns às vezes até almejam, eu quero ser pastor, bispo, apóstolo, mas diácono, auxiliar de diaconia, que é pior que diácono, Carlos? Não, de jeito nenhum, eu não quero essas coisas. O meu negócio é outro, eu não quero servir a igreja dessa forma, eu quero coisas que sejam mais elevadas. Mas nós vemos aqui como que há essa conexão com a pregação da palavra, e por isso o servir a igreja no ministério diaconal, nas necessidades físicas, em atender os necessitados, em visitar os enfermos, em fazer com que haja sustento no alimento, sustento das necessidades reais da igreja, é igualmente uma tarefa piedosa. Por isso então o conselho da palavra do Senhor se disponha a fazer isso. Se dispõe então a contribuir com a sua igreja, com o povo de Deus, para que haja então no serviço às mesas, no serviço prático, haja também uma prática piedosa diante do Senhor, que consiste de fato a verdadeira religião. Não é algo menos, não é um cargo inferior, é também uma tarefa espiritual do Senhor dada à igreja. Mas a quem é dada essa tarefa? Interessante que então, como coloca aqui o texto, essas pessoas que servem como alguém que está fazendo uma tarefa espiritual, uma tarefa que é altamente importante dentro da igreja. O Lucas então registra aqui o que os apóstolos aconselham a respeito das pessoas que fazem isso. Percebam aqui no versículo 3, novamente,
como que ele descreve esses homens crentes que estão contribuindo para a pregação da palavra. Versículo 3 diz: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Os apóstolos aqui colocam uma lista, ou colocam aqui um perfil, que é então o perfil desses homens crentes e piedosos diante do Senhor. Percebam que não é qualquer pessoa, não é aqui alguém que de repente não era crente, não era temente ao Senhor, mas são homens então que se enquadram dentro daquilo que a palavra do Senhor diz a respeito deles. A primeira coisa que ele diz aqui desses homens, primeiro é de que são homens da igreja, né? Não eram homens simplesmente associados à igreja, no sentido de, eu não creio em Jesus, eu não creio em Cristo, eu não quero me comprometer, mas eu achei interessante esse negócio de servir as viúvas, de distribuir cesta básica. Eu achei interessante praticar a caridade, então eu quero fazer parte do serviço das mesas também. Aqui os apóstolos dizem, não, são homens entre vós, são homens que fazem parte dessa multidão de crentes, dessa multidão de pessoas que agora creem em Cristo Jesus, que se dispõem então a passar vergonha, sofrer talvez prisões, depois serem expulsos, como nós veremos aí a partir do capítulo 8, são pessoas que de fato creem em Jesus, são homens crentes diante da igreja e estão ali no meio daquela igreja. Pedro e os apóstolos dizem aqui também que são homens de boa reputação, homens que então fazem parte desse trabalho e já de forma muito clara, em consonância tudo aquilo que existe no restante do Novo Testamento, não eram mulheres. Talvez aí você vai dizer, então os apóstolos eram machistas, né? Os apóstolos não queriam dividir a liderança da igreja com mulheres. Não, que Deus deu a tarefa para esses homens. Era responsabilidade, era peso, era então alguém que deveria ali assumir o sacrifício de liderar. Talvez aqui o contexto de liderança masculina no século 21 não seja exatamente esse, né? De homens que às vezes, querendo ser cabeça da casa, querendo ser líderes, maltratam as suas esposas, oprimem as mulheres, e em vez de se colocar na posição de sofrerem para cuidarem das suas esposas, na verdade eles querem uma vida que não lhes incomode, que não traga nenhum tipo de sacrifício, e expõem então as suas mulheres e as suas esposas à humilhação. Esse não é de forma nenhuma o papel do homem bíblico. A liderança também que é feita na igreja é feita por homens para que esses homens venham de fato sofrer por causa da liderança que eles estão exercendo na igreja. Então, eles não expõem as mulheres ao sofrimento. Nós vemos aqui depois Estevão, que será apedrejado, nós vemos os apóstolos que sofrerão, nós vemos esses homens que lideram a igreja e se dispõem a sofrer pela pregação da palavra. Essa é a liderança de homens que servem, de homens então que passam à frente e são homens de verdade. É tanto que o texto nos diz aqui que são homens de boa reputação, ou seja, não pode ser o diácono da igreja, aquele que serve as mesas, um homem que tenha a sua reputação manchada pela cidade, que seja conhecido como alguém que não tem palavra, alguém que lá fora da igreja é uma coisa, dentro da igreja é outra. Quando se coloca então a tratar as pessoas da igreja, aí tem uma posição, tem uma postura, mas nos negócios fora da igreja é mentiroso, dá calote, é alguém então que não cumpre aquilo que diz, é alguém que tem uma má reputação. Então os apóstolos dizem, esses não servem para serem diáconos da igreja, são homens de boa reputação, homens de verdade. Por que eles são assim? Aqui o texto continua dizendo que são homens cheios do Espírito. Lembram lá, Atos 2, Deus derramou abundantemente o Espírito dele sobre a igreja, e todos então ficaram cheios do Espírito.
Estevão, que mais à frente nós veremos aqui, diz que era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Era um homem, então, genuinamente crente. Um homem, então, que era conduzido pelo Espírito de Deus, não era conduzido pelos seus próprios pensamentos, mas era conduzido pelo Espírito de Deus. Se via, então, tementes da palavra do Senhor, e neles habitava o Espírito Santo. Eram homens também cheios de sabedoria. Imagine só uma multidão de gente que estava ali todos os dias recebendo a distribuição dos alimentos, e eles tinham que ter sabedoria para dizer quem receberia, quem deveria esperar um pouco mais, como deveria ser administrado os recursos da igreja, o dinheiro que entrava dentro da igreja, como que seria colocado à disposição daqueles que necessitavam. Então, não poderiam ser homens sem sabedoria, deveriam ser homens que as pessoas olhavam para ele e diziam, de fato é um homem sábio que está administrando os recursos da igreja. Então, há qualidades que eram colocadas aqui para esses homens. Todas essas qualidades se resumem de fato a nós entendermos aqui que eram homens crentes, homens que tinham caráter aprovado, homens que de fato estavam ali envolvidos na igreja, eram homens reconhecidamente tementes ao Senhor. Por isso, Deus usa essas pessoas para fazer com que eles sejam participantes na expansão da pregação da palavra do Senhor. E isso é feito aqui nos diz, no versículo 5, quem era pessoalmente cada um desses homens. Versículo 5 diz, o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Nós sabemos quem é Estevão. A partir do capítulo 6, do versículo 8, nós vemos aqui a respeito de Estevão. Nós sabemos também quem é Filipe. Lá no capítulo 8 nos fala um pouco mais a respeito de Filipe, que também se dispõe a pregar a palavra do Senhor. Nós não sabemos nada a respeito de Prócoro, Nicanor, Timão e Pármenas. Não há nenhuma outra palavra no Novo Testamento a respeito de quem são esses homens. E aqui no final, parece que com uma intenção clara de Lucas de dizer, e Nicolau, prosélito de Antioquia, ou seja, nem mesmo ele era um judeu. Lembram que havia o problema entre judeus, hebreus e judeus helenistas, e aqui um dentre esses homens que são escolhidos é Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e depois havia se convertido ao cristianismo. Então ele era um prosélito, alguém que não nasceu no judaísmo, se tornou um judeu e agora, por fazer parte da igreja, significa que ele crê também em Cristo Jesus. Então são homens da igreja, homens crentes, cheios de fé, cheios do Espírito Santo e que servem ao Senhor. Esses homens, então, são aqui aqueles que são consagrados para esse serviço. O versículo 6 diz, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos, como que um reconhecimento diante de toda a igreja, no impor as mãos, dizendo, de fato são homens escolhidos. Quando nós aqui na igreja fazemos isso, e talvez os irmãos já testemunharam isso várias vezes, dos presbíteros da igreja sendo ordenados, dos diáconos quando são ordenados, nós impomos as mãos sobre eles. E a palavra do Senhor diz, não seja a igreja precipitada em impor as mãos a qualquer pessoa, a qualquer um, qualquer pessoa então apressadamente consagrando essa pessoa a pastor, a presbítero, a diácono na igreja. É necessário cautela para que se examine se ela cumpre esses requisitos, se ela de fato é crente, se de fato é escolhida pelo Senhor para que ela então faça essa tarefa. É uma tarefa então séria, exatamente como era feito lá no Antigo Testamento, quando se escolhiam homens para ser reis,
quando se escolhiam homens para ser profetas, quando se consagravam sacerdotes, como agora no Novo Testamento se consagram aqueles que são pregadores da palavra, servem a igreja. É uma tarefa séria diante do Senhor. Por isso aqui, uma palavra aos diáconos da igreja. O serviço diaconal é um serviço sério, é um serviço de alta importância diante do Senhor e diante da igreja. É um serviço no qual Deus, pela graça dele, capacitou e consagrou, separou essas pessoas para que eles sirvam a igreja. Não pode ser levado então de qualquer forma. Não pode ser então entendido como simplesmente um cargo na igreja. Não, é uma ordenação, é uma consagração, é uma separação que se faz então desses homens para servirem ao Senhor. E é isso que acontece aqui diante da igreja, diante de todos, vendo então a solenidade daquilo que está acontecendo. Nós vemos então que Deus abençoa a esse acontecimento, dos apóstolos dizerem a necessidade dessas mulheres, a necessidade da igreja ser atendida, e a pregação continuará a acontecer como sendo essencial na igreja. Por isso, o versículo 7 conclui: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O resultado dos apóstolos pregarem a palavra, junto com esses homens que foram consagrados ao serviço da mesa, fez com que agora a palavra crescesse, porque juntos então faziam com que aquilo que é essencial na igreja fosse executado de fato com extrema urgência. Então aqueles que ministravam as mesas e aqueles que ministravam a palavra foram abençoados para que a palavra do Senhor crescesse em Jerusalém. E notem aqui, meus irmãos, como que de fato essa palavra foi trazida de forma poderosa, porque até mesmo aqueles que eram inimigos da fé se converteram ao evangelho, né? No final do versículo 7 diz: e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Alguns estudiosos dizem que havia aproximadamente aí 20 mil sacerdotes em Jerusalém que serviam no templo em escalas. Então, se você fosse no templo, aí você ia encontrar aproximadamente 5 mil servos em alguma coisa, servindo em alguma coisa ali no templo, nas imediações, em regime de escalas semanais, servindo ao Senhor. E então o texto nos diz de forma a enfatizar: havia muitíssimos. Aqueles então que se opunham a Cristo Jesus, agora pela pregação da palavra, e antes inimigos, agora ouvem o evangelho e obedecem à fé, obedecem à doutrina que foi trazida pelos apóstolos. De tal forma então Lucas testemunha dizendo: de fato a pregação da palavra não se deteve. Deus usou homens para pregar a palavra, usou homens para atender a necessidade da palavra na igreja. Então, Deus tem um propósito para a sua igreja: fazer com que o seu evangelho sirva para a glória do nome dele. E isso então é trazido pela pregação da palavra. Lembram lá o que diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 10, como crerão se não há quem pregue? A pregação é necessária, e nem coisas que são aparentemente importantes, e aparentemente são essenciais, não podem fazer com que a pregação da palavra seja detida. Quando nós então priorizamos a pregação da palavra e então nós atendemos às outras necessidades, nós estamos dizendo: de fato o testemunho público do evangelho é a coisa mais importante para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, há o convite que eu faço aos irmãos: se disponham a servir a igreja, mesmo que você não seja um diácono, mesmo que você não seja alguém que tenha um ministério ordenado na igreja, pela imposição de mãos. Se disponha a servir a igreja, para que a pregação da palavra não seja prejudicada. Uma palavra aos diáconos: saibam que o serviço que vocês fazem é um serviço
espiritual que contribui para a pregação da palavra. Muitas vezes nós vemos irmãos que dizem: eu quero servir a igreja, mas eu não sei ensinar, não sei pregar, mas eu quero servir, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de ajudar os irmãos. Entenda que esse gostar de servir, gostar de ajudar, contribui diretamente com a pregação da palavra, porque você está liberando outras pessoas para que se dediquem à pregação da palavra. Então, meu incentivo é: sirva a igreja, atenda às necessidades físicas da igreja, se dispõe a fazer aquilo que é físico, aquilo que é material, aquilo que é necessário para que a pregação da palavra continue sendo essencial no meio da igreja. Mas lembre-se, deve ser feito por mãos daqueles que são genuinamente crentes, que creem no Senhor Jesus Cristo, que amam a palavra de Cristo, obedecem à fé, desejam se submeter à palavra do Senhor. Seu serviço não pode anular o seu desejo de servir a palavra do Senhor ou ser cativo à palavra do Senhor. Não, eu obedeço, eu gosto de servir, eu gosto de prestar auxílio na igreja, mas eu não gosto muito de obedecer aquilo que a Bíblia diz. Eu não gosto muito de me dedicar à leitura da palavra, dedicar a momentos devocionais diante do Senhor. Meu negócio é fazer. Não existe isso. Deve o serviço estar acompanhado por aqueles que são piedosos, senão não haverá diferença nenhuma entre o que é feito em ação social na igreja, entre aqueles que fazem ação social fora da igreja. O seu serviço vai ser a mesma coisa que o serviço de alguém que faz um serviço numa ONG, numa associação e qualquer outro tipo de coisa. Não haverá um valor de fato espiritual que venha contribuir para a pregação da palavra. Por isso, se dispõe a servir, mas também se dispõe a ser usado pelo Espírito Santo, ser crente no Senhor, de boa reputação, servo verdadeiro do Senhor, para que a pregação continue sendo central no meio da igreja. Vamos orar, meus irmãos? Ó Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos dá não apenas o privilégio de sermos salvos pelo Senhor, mas o Senhor também nos dá o privilégio de servirmos ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor capacitou a tua igreja, derramando o teu Santo Espírito sobre ela, dando a cada membro do corpo de Cristo dons que servem para a edificação da igreja. Que cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite sejam despertados pelo Senhor para exercerem os seus dons, não se acomodarem, não se acostumarem a não servir uns aos outros, mas que o Senhor os desperte para que façam aquilo que o Senhor mesmo nos capacitou para fazer, para que assim a pregação da palavra continue sendo essencial, central, seja o principal no meio da igreja do Senhor Jesus. Peço a Deus ao Senhor que o Senhor continue pela tua graça, misericórdia, me capacitando para ensinar a igreja, para dar instrução da palavra do Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, a minha necessidade, o Senhor sabe, ó Deus, o meu desejo de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Que o teu Espírito me conduza, ó Deus, a ensinar a tua palavra, ensinar ao teu povo. É assim, Deus, que eu oro e peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.